Olá, graça e paz, muito obrigado pela sua audiência. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. E hoje eu estarei falando sobre um tema importante, sobre celebração. E eu estarei abordando o texto bíblico, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 10 ao 20. Não vou ler esse texto todo, mas só como referência. Mas antes da gente dar continuidade e fazer a leitura de alguns versículos bíblicos desse texto que eu acabei de citar agora, eu gostaria que você pudesse dar o seu like, compartilhasse o vídeo, e se você por acaso ainda não assinou o canal, assine-o e, se possível, aperte o sininho para que você seja avisado quando tiver novos vídeos aqui nesse canal de crescimento espiritual para a sua vida. Vamos ao texto bíblico do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Eu quero ler aqui alguns versículos bíblicos, onde se encontram os versículos 12, 13 e o versículo 19, que diz assim: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. O versículo 19 diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, porque a nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Muitos leitores da Bíblia têm preferência pelo verso que lemos, do versículo 13 da carta do apóstolo Paulo, o texto que lemos agora, naquele texto que fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Ao dizer isso, o apóstolo Paulo não estava praticando alguma técnica de autoajuda como muitos estão fazendo. Não, ele na verdade estava sendo muito transparente, muito sincero. Ele estava confessando que ele era. Ele foi um homem que tinha experimentado o que ele estava dizendo. Observe lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, observe o capítulo 11, e que lá diz que ele foi açoitado, havia fragmentos metálicos nas pontas das tiras do chicote quando ele foi açoitado. A Bíblia diz lá que ele foi apedrejado, náufrago, por 3 vezes, e uma delas passou a noite inteira no mar. Já pensou? Mas ele não celebra a fortaleza que ele mesmo seria. E sim, ele está celebrando a piedade cristã de seus próprios leitores. Vejam, queridos e queridas, o que menciona a sua celebração na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Ele descreve com muita alegria, com muita satisfação, o que os filipenses fizeram por ele. E finalmente vocês conseguiram, diz aqui o texto, olha, vocês conseguiram fazer chegar a mim os seus donativos, queridos. Somente um coração grato, somente um coração cheio de amor pode fazer isso naquele dado momento da história da sua vida. Diz a Bíblia que ele celebra a vitória sobre as dificuldades e sua liberdade diante das circunstâncias da vida, boas ou más. Elas não alteravam o ânimo do apóstolo Paulo, porque ele era livre. Os romanos ameaçavam de morte os povos que queriam subjugar. Quando fizeram isso com Cristo e os cristãos, o método não funcionou. Veja que foi a maior derrota que sofreram, mas Paulo, ele aprendeu com o Senhor Jesus. Isso é andar sobre as nuvens enquanto outros andam por baixo delas. E como muitos se queixam, Paulo ele celebra a presteza com que os filipenses o ajudaram. Eles foram os primeiros a socorrê-lo. E mais, continuaram a socorrê-los outras vezes, em outros momentos da história da vida de Paulo. Paulo, queridos, ele consegue transformar a ajuda em um ato de adoração a Deus. E ele afirma que a oferta que recebera era uma oferta de aroma suave, uma oferta de sacrifício aceitável e agradável a Deus. Quanta grandeza havia no caráter deste apóstolo. Ele transformou a sua vida num culto contínuo. Culto contínuo.
Ele não permitiu que os problemas que ele estava passando, que isso fizesse com que ele parasse de adorá-lo. Querido, diante desta pandemia do C-19, você tem deixado isto alterar a sua forma, alterar o jeito, alterar a maneira correta de você cultuar e buscar livramento no Senhor? Não deixe com que os problemas, as dificuldades possam tirar esse contínuo culto que você deve prestar ao Senhor. Nós podemos dizer que Paulo não subiu aos céus para adorar o Senhor, queridos. Ele continuou sua adoração, que já havia começado aqui na terra. Tome a mais gloriosa das decisões da vida. Transforme sua vida em uma celebração a Deus, porque ele tinha um objetivo de continuar com Deus, apesar de. Conta uma ilustração que certa vez um arqueiro muito experiente, ele convidou seu aluno para assistir a uma demonstração. Ao chegarem diante de uma árvore, o arqueiro pegou uma flor e o colocou em um dos galhos da árvore. E em seguida pegou o arco e a flecha e posicionou-se a uma distância de 100 passos da árvore. Amarrou uma venda nos olhos e perguntou ao aluno: quantas vezes você já me viu praticar este esporte? Todos os dias, respondeu o discípulo. E sempre o vi acertar na rosa a uma distância de 300 passos, mas nunca vendado, meu senhor. De olhos vendados, o arqueiro esticou o arco e disparou. A flecha nem sequer atingiu a árvore, passando longe do alvo, a uma distância constrangedora. O Senhor errou, espantou-se o discípulo. Achei que queria me mostrar o poder da sua experiência. Ao que o arqueiro respondeu: eu lhe dei aqui a lição mais importante sobre o poder do pensamento. Quando desejar uma coisa, concentre-se nela. Ninguém jamais será capaz de atingir um alvo que não consegue ver. O apóstolo Paulo, ele tinha um alvo. O alvo dele era Jesus. O alvo dele era a adoração a Deus, apesar das dificuldades, apesar dos problemas. Querido, o teu alvo é Deus. Concentre-se no alvo. Não olhe para as dificuldades, não olhe para os problemas, não olhe para o C-19, apesar da preocupação que você venha a ter, dos cuidados, isso é normal, nós precisamos ter mesmo. Mas olhe para Jesus, não olhe para as dificuldades, atinja o alvo. Você só é capaz de atingir o alvo quando você olhar para ele. O apóstolo Paulo disse assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para aqueles que estão diante de mim, eu prossigo, sim, para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, em Filipenses capítulo 3. Então, querido, olhe para o seu alvo, olhe para Jesus. Permita-me orar pela tua vida nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, nesse instante, eu oro por este meu irmão e esta minha irmã, por todos aqueles que estão na escuta deste programa, um programa de crescimento espiritual, um programa de entrega da vida, de transformação de vida. Pai, dê um ânimo a esta pessoa, traga vigor ao seu coração, que ele olhe somente para Jesus, para o alvo real, verdadeiro, que somente Jesus pode, ó Deus, trazer vida a esta pessoa. Abençoe a todos os familiares. Abençoe a todas aquelas pessoas que estão na escuta deste programa. É a nossa adoração e a minha oração que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência. Receba aí um grande abraço. Até a próxima. Tchau. Ligados na videira vamos frutificar, alimento no tronco jamais faltará.